Olá, amigos, família. Bom, passando aqui para relatar as minhas primeiras 24 horas de jejum, com o objetivo de permanecer por 120 horas em jejum, consumindo apenas água e chá e café sem açúcar. Por que eu estou fazendo isso? Bom, não é nenhuma maluquice, eu já faço jejum intermitente já faz 3 anos, eu alterno os horários de 18, 24, 16, então tem mais de 3 anos que eu faço isso, e tenho uma alimentação equilibrada, não como açúcar, não tomo refrigerante, um monte de porcaria minha alimentação é bastante regrada e como muito pouco. Antes de mais nada, não tenho intenção de convencer ninguém a fazer isso, não propõe um desafio, vamos fazer 120, 140, 160, 70, 50. Não. Isso aqui nada mais é do que um diário que eu quero fazer para passar para vocês o que eu estou sentindo, né? Em relação a esse período de 24 horas. Apesar que o meu relato sobre esses 24 horas, ele não corresponde assim, totalmente ao que aconteceria se outra pessoa fizesse. Por quê? Antes de fazer o jejum de 120 horas, eu me preparei. Eu consumi bastante proteína, algumas vitaminas. Me alimentei bem. E como o meu organismo está habituado a fazer isso, eu não sinto muito reflexo da falta de estar comendo durante esse período todo. Me sinto até bem demais. Hoje já andei 3 quilômetros, à tarde eu vou andar mais 3 quilômetros. Fiz uma atividade aqui no fundo da minha casa aqui, de obra, daqui a pouquinho eu vou fazer mais. Então, eu não recomendo para quem nunca fez, para quem não tem um processo de ter esse hábito de fazer o jejum intermitente, ou para quem tem uma alimentação desregrada, quem come muito açúcar, quem toma refrigerante. Ou seja, quem tem o padrão alimentar cultural, esse que a sociedade impõe, de 3 vezes, alimentar 3 vezes, 4 vezes por dia, que não consegue ficar sem comer um biscoitinho meia hora, ou tomar alguma coisa, eu não recomendo nem ficar nem 5 horas sem comer, senão ele vai ter uma dor de cabeça insuportável. Então, a princípio, né, nas primeiras 8 horas, eu senti um pouquinho de dor de cabeça, porque, na verdade, ali começou a baixar o índice de glicose no sangue, e entrou um processo de consumir o glicogênio. Os aspectos do teto de jejum intermitente, depois eu mando até para vocês o texto, abaixo na descrição. Vocês podem pesquisar em outros vídeos que eu tenho nas minhas redes sociais, eu falo sobre isso. Mas nesse aqui eu quero só relatar qual é a minha sensação, né? Então, nas primeiras 8 horas eu senti uma dor de cabeça, uma leve dor de cabeça, não senti nenhuma indisposição, não tive nenhum mal-estar, consegui ir no banheiro regularmente, e eu tenho um agravante ainda, além da atividade física, eu acordo basicamente 2 vezes à noite, eu não durmo direto, porque eu acordo 11 horas para fazer mamadeira e dar mamadeira para minha filha, e acordo às 4h30 também para preparar mamadeira e dar para minha filha. Então, é um processo que não fico muito tempo dormindo, mas eu durmo o suficiente. E a vantagem do jejum intermitente é esse, você não precisa dormir muito tempo. Você precisa dormir aí num período de 4 horas, você já consegue ter um repouso satisfatório. Porque o seu organismo, ele não está trabalhando para digerir alimentos. Para quem come à noite, por exemplo, é um problema sério, porque quando ele dorme, o organismo dele vai demorar, em média, 8 horas para começar, para consumir aqueles alimentos que ele comeu na janta. E se ele come 6 horas, e come 8 horas, e come 10 horas, ele praticamente só vai deitar. E vai acordar mais cansado do que antes. Então, nesse meu processo, eu não senti muita dificuldade, acordei bem, estou bem disposto. Já faz, por exemplo, já faz 24 horas e 47 minutos, tenho tomado bastante água, que tem que manter o corpo hidratado, não tomei café ainda, sem açúcar. Vou fazer um chazinho agora, um chá de folha de goiaba, para beber, para poder
ver se eu consigo manter mais ainda acelerado o meu metabolismo. E depois, por exemplo, eu acho que as 24 horas, para mim, não surte muito efeito. Em tese, por que eu estou fazendo isso, né? Não é de maneira assim, por alguma coisa de desafio, não. Eu já falei no outro vídeo, como eu quebrei uma casa aqui atrás, que é do meu irmão, para a gente fazer uma área de um espaço gourmet, eu fiz uma repetição, eu usei a sexta-feira, aquela marreta grande, quebrar a laje, moer a casa, na verdade, para se transformar em cascalho, para eu fazer o contrapeso em cima. E acho que com isso eu lesionei os meus músculos, ou seja, eu inflamei, tive uma inflamação nos ombros aqui, eu fiquei com a dor insuportável nos músculos durante uma semana. Tomei alguns remédios, medicamentos para ver se passava. Agora, recentemente, eu tomei 2 injeções do complexo B, B12, para poder me ajudar. Mas a semana retrasada eu fiz um jejum de 74 horas, foi de 74 horas, para eu desinflamar e combater essas células que já estavam danificadas. E eu estudei sobre essa questão da autofagia. Eu não sei, eu não me lembro agora o nome do médico, né, do cientista médico japonês que ganhou o prêmio Nobel de 2016, mas se todo mundo pesquisar aí na internet, lá no Google, vai ver. Prêmio Nobel de 2017 em Medicina. E ele lá fala sobre os benefícios da autofagia, que promove a renovação celular. E depois que eu estudei sobre isso, para poder fazer essa questão de me desintoxicar, né, limpar meu organismo, eu fiz e surtiu um efeito. Tanto é que no período lá atrás, há uma semana atrás, quando eu fiz o jejum de 74 horas, eu não deixei de sentir dor. Deixei de sentir dor porque eu desinflamei completamente o meu organismo. E passei uma semana me alimentando normalmente depois disso. E resolvi fazer uma segunda agora de 120 para poder desinflamar completamente o meu organismo e promover ainda mais o processo de autofagia, para fazer uma renovação celular quase que completa. Depois disso, eu vou parar um pouco e pretendo fazer esse processo, vamos colocar assim, 3 em 3 meses, pelo menos um de 120 ou de 72 horas, 3 dias. Vou ver quais são os benefícios. Confesso que eu estou muito entusiasmado, porque eu tive um resultado no 74. Vou ver o que acontece comigo nesse processo agora de 120 horas. A diferença do que eu fiz de 74 horas é que lá, como eu estava com dores musculares, eu não estava fazendo atividade física nenhuma. Nesse, não. Hoje eu já fiz uma atividade física, já promovi uma caminhada, já vou fazer uns abdominais e tem a obra que eu estou fazendo aqui. Então, eu devo estar em atividade física pelo menos 6 horas diárias. Então, isso vai me dar em consequência disso, vai ser um desgaste maior e um consumo maior de gordura localizada. Eu acredito que eu vou chegar no final dessas 120 horas com meu abdômen totalmente definido, sem muito esforço. Então, eu espero que eu obtenha esse resultado. E elimine completamente essas dores, quer dizer, já não estava mais com dores nenhuma, que eu consiga restabelecer a normalidade do meu vigor físico, que já não era sempre foi bom, né? Depois que eu comecei a fazer esse processo de jejum e da minha alimentação. E a outra coisa que eu quero estabelecer é o meu peso, por exemplo. Durante essa quarentena, e quando eu estava no processo de 6 meses, desde novembro até final de abril para junho, eu estava no processo da dieta de vegetariano, ou seja, eu tinha deixado de comer carne. Talvez isso também influenciou nessa dor muscular, porque fiquei com deficiência de vitamina B12, vitamina B, do complexo B. E
Em função disso, eu resolvi fazer tudo isso para poder ver se eu resolvo essas questões. E perder, né? Eu fui para 79 quilos, 79,5. Eu pesei antes do primeiro jejum, que eu fiz 74. Aí, com de 74, eu fui para 75,5. Então, eu perdi aí, em tese, né? Se você pegar 75,5 para 95, 4 quilos. Desses 4 quilos, normalmente a gente perde líquidos retidos, né? Retenção de líquido. E, teoricamente, através de tudo que eu já li, a gente perde em torno de 700 gramas de gordura. Acredito que eu perdi menos. Nessas 120 horas, em tese, né? Assim, eu acredito, que eu deva perder ainda mais uns 3 quilos. Eu devo chegar aos meus 72 quilos, que é o ideal para mim. Então, eu devo perder esses 3 quilos. Desses 3 quilos, eu acredito que aí vai chegar aí mais ou menos em torno de 800 gramas de gordura. Então, eu vou estar perdendo aí 800 gramas de gordura localizada. No final, eu mostro o processo, a definição, para a gente ter um parâmetro. Mas é só para registrar mesmo esse momento, primeira 24 horas, me sinto muito bem. Voltando, né? Não recomendo isso para ninguém que não tem experiência e não tem uma longa rotina de jejuns de 16, 18, que seja, mas que faça uma alimentação adequada. E também não recomendo isso para quem tem uma alimentação cheia de doce, de refrigerante, não tem controle de alimentação. Caiu aqui. Então é isso aí, pessoal. Primeiro dia, primeiras 24 horas, me sinto muito bem. Eu acho que eu estou nesse período agora que eu denominei dos próximos 6 meses da dieta de guerra. Dieta de guerra é você se alimentar daquilo que você tem, não de porcaria, mas se faltasse todo tipo de comida, você teria que comer qualquer comida. Mas eu ainda evito de comer qualquer comida. E nessa dieta de guerra, a gente está sujeito de guerra, de pandemia, está sujeito, por exemplo, teoricamente, se tivesse um caos e faltasse alimentação, você teria pouco acesso à alimentação, então você teria que reduzir o consumo de alimentos. Eu já tenho um consumo de alimento muito restrito, como muito pouco, e com essa dieta de guerra, com esses jejuns, por exemplo, se a gente entrasse num período de caos total, eu provavelmente já conseguiria ficar dos 30 dias de um mês, eu já conseguiria ficar aí, não assim direto, mas já conseguiria ficar aí, com certeza, metade do mês sem comer nada. Então, eu poderia ficar as 4 semanas, os 5 dias ou 4 dias sem comer nada, que eu estaria muito bem, manteria a minha saúde e manteria meu peso. Então, para quem pensa que ficar sem comer é sinônimo de morrer, eu acho que eu estou conseguindo me provar que isso não é uma verdade absoluta. Tá bom? Também não adianta ficar sem comer, ficar em jejum e quando voltar a comer, não comer alimento de verdade. Aí realmente você vai entrar num processo de prejudicar a sua saúde. Por exemplo, não adianta eu ficar 120 horas sem me alimentar. Aí quando eu voltar a me alimentar, eu tenho que colocar o alimento na mesa, comer alimentos que sejam nutritivos, que tenham aminoácidos, proteínas. Eu não posso pensar, por exemplo, em sair num jejum de 120 horas e comer um pedaço de pudim. Aí eu vou ter um pico de insulina no sangue que acho que vai me fazer mal. Ou tomar um copo de uma bebida que tem bastante álcool. Aí eu entro em, sei lá, eu acho que dá um treco. Então eu tenho que começar aos pouquinhos, comer poucos, graduadamente, e inserindo alimentação, carboidratos complexos, aos pouquinhos, para o meu organismo ele reinicia um processo. É como se fosse um organismo de um bebê. Ele está ali, basicamente purificado, não tem nenhum mais lixo dentro dele, porque a carne demora em média 48 horas para o nosso organismo expulsar tudo que ela produz de lixo. Qualquer carne que você come, 48 horas depois que sai tudo.
todo o lixo que ela produz. Isso quando as pessoas comem diretamente carne, então sempre ela tem lixo. Perdão. Sempre ela vai ter lixo dentro do seu próprio organismo. E tem gente que, por exemplo, quando come, acreditem, carregam dentro do seu intestino aqui, ó, em média, se for magrinho, tem falso magrinho também, mas carrega em média de 4, 8, 12. Tem relatos que tem até de 16 quilos de merda, cocô, merda mesmo. É porque vocês, de repente, nunca tiveram acesso a... que eu fui criado em fazenda, quando a gente mata um porco, né, quando tinha aquele... Faz tempo que eu não faço isso, mas aí você vai limpar a tripa para fazer linguiça, você vê a quantidade de coisa que tem ali. Então, a gente tem o mesmo processo aqui. Então, às vezes, as pessoas que têm essa quantidade carregam toxinas, carregam restos de alimento por 48 horas, carregam sempre, porque nunca renova. E nesse processo de 120 horas, eu consigo limpar totalmente o meu intestino. Totalmente. Eu limpo ele 100%. Além de renovação celular completa. E formação de novas células mais fortes. Ok? Então, fica aí o primeiro relato das minhas primeiras 24 horas de jejum, consumindo apenas água. E amanhã eu vou gravar outro, falando do meu segundo dia. Provavelmente eu deva sentir algo diferente. Eu espero que não, mas na primeira que eu fiz eu não senti. Mas como eu estou fazendo atividade física, eu devo ter um desgaste maior. Então vamos acompanhar aí, vamos ver o que vai acontecer no final. E no final de tudo isso, eu vou tirar alguns ensinamentos, eu vou comprovar algumas teses que eu tenho em cima de mim mesmo. E depois disso eu vou poder estudar mais sobre o assunto e ter como confrontar o que eu estou estudando e o que eu estou vivendo na realidade. Bom, um abração para todo mundo aí e obrigado pela atenção.